Olá, estudantes da primeira série, bom dia. Aqui é a professora Laura. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Mas vamos então acessar a plataforma Inglês Paraná. Nós estamos aqui no nível 4, unidade 1, lição 2, tá bom? Então nós vamos falar sobre eventos futuros. Então vamos acessar aqui já. Deixa eu colocar aqui, são duas atividades que nós faremos hoje, ok? Então falaremos sobre lugares para eventos e preposições de tempo e lugar. Então, vou começar aqui passando o vídeo para vocês assistirem e ouvirem. Eu vou colocar também aqui o subtitle, tá? Que é para vocês também. Deixa eu voltar aqui, porque a plataforma vocês conhecem bem, né? Então, ela começa de onde nós paramos. Tá, então aqui o vídeo. Sally, could you do me a favor? Sure. What do you need? Well, Angela and I want to do something special this weekend. It's our 20th wedding anniversary. Wow. 20 years together. Congratulations. Thanks. The thing is, we don't go out a lot, and I really don't know. Could you help me find something interesting? Sure. No problem. Springdale.com has all the events listed for the city. It covers the concert hall, the auditorium. You really should check it out. That's a good idea. There's an incredible samba band at the Blue Banana. That's the hottest nightclub in town right now. Do you and Angela like to dance? I really don't dance. Is there something a little more kind of... Traditional. Yes, like a classical concert. Beethoven. Or Mozart. Here's a play. How about Shakespeare? It's Hamlet. That's more like it. It's in the Main Street Theater on Saturday. Angela loves plays. Thank you so much. You're welcome. Nós vimos aqui o vocabulário correspondente aqui a essa lição, né? Agora, vamos passar para frente aqui. Então, nós vimos aqui check it out, auditorium. Então, vamos um pouco mais aqui sobre Bar. Vamos ver um pouco mais aqui na próxima atividade. Então, temos vários cartões aqui, né? Concert hall. Concert hall. Nossa. Aqui é para que vocês possam repetir, né? Auditorium. Auditorium, Aquarium. aquarium, Stadium. stadium, Theater. theater, Cafe. café. Stadium. Cafe. Nightclub. Nightclub, Restaurant. restaurant. Então, nós temos aqui alguns exemplos de locais em inglês, tá? Então, vocês podem ver que podem virar o cartão e ver o que tem atrás ali, a explicação, né? Com certeza vocês já conhecem bastante os recursos da plataforma. Vamos passar aqui para o próximo. Então, aqui o que vocês têm que fazer? Então, essa atividade aqui eu vou deixar um tempinho para que vocês possam fazer, 1 minuto, tá bom? Para que vocês vejam os nomes e possam relacionar as imagens. Então, 1 minutinho. Já volto.
Lá estou de volta para que possamos realizar aqui essa atividade. Então, qual deles é aquarium? Deixa eu... Aqui, theater. Então, o que é theater? Teatro. O que é restaurant? Ó, não é. Ali, café, né? Café, nightclub. Então, assim, essas palavras são bem conhecidas, né? Porque elas são cognatas, muitas delas, né? Então fica mais fácil. Então, vamos para frente, então. Let's move on. Próximo. Então, nossa próxima atividade é a mesma. Vou deixar mais um tempinho para vocês fazerem um minutinho na volta. Vamos corrigir então? Então, o que é histeria? Uma palavra cognata, hein? Bem facinho, hein? Estádio, concert hall. Vamos aqui para o bar primeiro. Latinho, auditorium. Ó, todas essas aqui são. Opa, eu errei aqui. Todas essas são bem cognatas, né? Bem parecidas. E as fotos também estão bem parecidas, né? Pode se confundir. Mas vamos para frente, let's move on. Então, próximo. Bom, essa primeira parte, nós estamos, para que vocês possam mesmo relembrar esse conteúdo de eventos. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês, principalmente, que é o objetivo da nossa aula, por isso que eu vou deixar para que vocês possam focar aqui na gramática, tá? Então, eu vou mudar aqui e vou passar o vídeo novamente para que nós possamos ver agora sobre as preposições, tá? Então, ali, as outras atividades que nós tínhamos já eram referentes às mesmas palavras. Então, agora vamos trabalhar a gramática desse vídeo. Sally, could you do me a favor? Sure. What do you need? Well, Angela and I want to do something special this weekend. It's our 20th wedding anniversary. Wow. 20 years together. Congratulations. Thanks. The thing is, we don't go out a lot, and I really don't know. Could you help me find something interesting? Sure. No problem. Springdale.com has all the events listed for the city. It covers the concert hall, the auditorium. You really should check it out. That's a good idea. There's an incredible samba band at the Blue Banana. That's the hottest nightclub in town right now. Do you and Angela like to dance? I really don't dance. Is there something a little more kind of... Traditional. Yes, like a classical concert. Beethoven. Or Mozart. Here's a play. How about Shakespeare? It's Hamlet. That's more like it. It's in the Main Street Theater on Saturday. Angela loves plays.
Thank you so much. You're welcome. Vocês percebem que nós temos ali 3 preposições diferentes. On Saturday, in the Main Street Theater, at the Blue Banana. Então, por que será, né, que usou 3 preposições diferentes? Então, esse é o conteúdo desta atividade. Então, vamos passar aqui para o próximo, onde nós temos a explicação. Então, nós vemos aqui preposições de tempo e lugar. Então, nós temos 3 aqui, preposições de tempo e lugar. In, on, at. Então, aqui vamos ler o que diz aqui, ó. Use in para grandes áreas ou períodos de tempo, como países ou anos. Então, por exemplo... Beijing is in China. Is in China. They came here in 2005. They came here in 2005. Então, nós temos 2 exemplos de uso de in. Use on para áreas menores, como ruas, e para dias e datas. I live on Main Street. I live on Main Street. The lecture is on Monday. The lecture is on Monday. Então, veja aqui. Antes de dias da semana, né? Conforme mostrou aqui, o Monday, nós usamos on. Então, ruas, dias, datas. My birthday. My birthday is on April 17th. Mais um exemplo aqui de uso de on. Então, at. Quando que eu uso at? Para endereços, negócios, prédios, para pedir períodos precisos de tempo. Então, antes de hora, antes de um endereço, conforme diz aqui, ó, his house. His house is at 465 Pine Street. Outro exemplo. The concert is at 5 p.m. Outro exemplo. The lecture is at the auditorium. Então, veja que aqui nós temos 3 exemplos de uso de at, né? Endereços, ou o tempo preciso, ou algum prédio específico ali que a pessoa está falando, um local específico. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Bom, vamos passar então para fazer atividade sobre isso, então, né? Nós temos 3 preposições diferentes. Então, vejam ali onde que vocês colocariam cada palavra que tem ali, tá bom? Então, vejam a diferença entre in, on, at. E vejam onde você colocaria cada uma. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto. Vamos corrigir então? Vocês conseguiram verificar? Acharam difícil, fácil? Vamos fazer a correção aqui então. Deixa eu colocar aqui. Bom, lembra que períodos de tempo vamos colocando aqui, vejam se vocês acertaram aí, né? Nós temos várias opções aqui, ó, antes de mês,
Depois in, antes de país. O que mais aqui, ó? Antes de horário, at. Antes de mês, novamente. Então, vamos ver aqui. Opa, ele não está aceitando. Esse bem na frente, né? Esse aqui, vamos ver, ó, errado. Aqui é o último. Assim. Esse último aqui. Prontinho. Então, aqui, as três opções de preposições, né? Então, nós temos aqui país, mês, né? Nós temos também aqui período do dia, ano e ano. Então, temos aqui a data, né? Quando é uma data específica, dias da semana, né? Aqui nós temos também horário, períodos do dia e também um local específico, nós usamos o at. Vamos para a próxima atividade. Aqui também, vocês têm que escolher, tem a frase, vocês têm que olhar o que vem aqui, ó. Lembra que a preposição, o que vai determinar qual é o uso da preposição, é o que vem depois dela, né? Então, é o quê? Mês? É dia da semana? É horário? É o dia, é o mês e o ano? Porque isso muda também. Então, vou deixar mais um tempo para vocês saberem aqui. Vamos corrigir então. Então veja, the lecture is. Vamos ver aqui. Is on, in or at Tuesday afternoon. Nós vemos que em mês, nós colocamos o on. My brother is coming. Tem um mês sozinho aqui, ó. In February. The plane leaves. Tem uma data aqui, ó. Data, ó. O horário aqui. Então, nós temos at. I came to the city. Nós temos tanto o mês e o ano juntos, né? Então, também vamos colocar o in. I live on 2nd Street. I lived. Então, aqui nós temos um país. Então, usamos o in. Então, vamos ver se está tudo certo. Vira a resposta e volte para ver. Bom, então corrigindo ali a resposta de vocês. Bom, chegamos ao final dessa lição, tá bom? Então, nós fizemos hoje a parte de vocabulário, onde vocês relembraram ali sobre eventos, né? Então, nós vimos ali nightclub,
auditorium, stadium, enfim, vários locais para eventos. E também relembramos aqui as preposições in, on, at, tá? Então, na próxima aula vamos dar continuidade nessa lição. Aí faremos as duas últimas atividades da lição, tá bom? Então, eu vejo vocês outro dia aí. Até mais. Tchau, tchau. Fecha o áudio.
Truta. Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos falando aqui com vocês nessa sexta aula do dia, que vamos falar um pouquinho de filosofia, tá? É a aula da primeira série, nivelamento, características do pensamento filosófico, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito de filosofia e as características do pensamento filosófico, tá certo? Então, pega aí o seu material, pega o seu caderno e a gente já vai começar, ok? Já vamos colocar aí a aula de nivelamento número 7, tá? Para que a gente possa filosofar um pouquinho juntos, tá ok? Só aguardar aqui o pessoal da técnica tá arrumando aqui para vocês, colocando a aula corretinha. Aula aí de segunda-feira, aula de número 7, nivelamento 7. Já vai colocar o pessoal aqui, tá bom? Aí, pessoal, agora sim, nivelamento 7, tá bom? Então vamos começar a filosofar um pouquinho. Vocês sabem, meus queridos, que filosofia basicamente é a arte de pensar, de argumentar, de questionar, de buscar a verdade. Mas o que é a verdade? E como encontrá-la? É sobre esse bate-papo que nós vamos ter o nosso nivelamento agora. Então, aqui no nosso objetivos de aula, temos aqui dois objetivos muito claros para este momento. Conhecer o pensamento socrático, ou seja, o pensamento de Sócrates, filósofo grego, e conhecer a relação que existe entre os sofistas e Sócrates. Ali você tem o nosso descritor 08. O que é isso? É a habilidade que queremos que você desenvolva com essa aula, que é a habilidade de identificar problemas filosóficos que envolvam o conhecimento da verdade e de um método para conhecê-la. Então, esses os nossos dois objetivos e essa habilidade que queremos que você desenvolva. Então, vamos em frente. Para começo de conversa, tem uma charge aí na sua tela. De um lado está escrito verdade e penso, logo existo. Esta frase, penso, logo existo, do latim cogito ergo sum, é atribuída a René Descartes, é a frase de René Descartes, filósofo que inaugura o período moderno. Portanto, ali uma verdade ela tem um critério. Qual é o critério da verdade segundo a charge? O critério da verdade é clareza, distinção e uma regra lógica.
da evidência. Se eu penso, eu existo. Porque não poderia eu pensar se não existisse. Mas note que há um contraponto ali na charge, onde você tem a pós-verdade, uma crítica ao momento que vivemos. Está dizendo ali, acredito, logo estou certo. Então, é uma crítica a fake news, é uma crítica ao conhecimento que viria ali das redes sociais, sem a devida investigação, sem o devido questionamento, sem as fontes, sem o método. Apenas acredito, porque eu estou naquele grupo, pertenço a um grupo, todo mundo acredita, eu acredito também. E eu estou certo, que é uma postura de arrogância, que não tem nada a ver com a filosofia. Então, responda aí, ou anote aí a seguinte pergunta. Pensa aí comigo. Para você, a verdade existe? Ou ela depende do ponto de vista de cada um? Qual é a sua opinião a respeito? Será que existe uma verdade ou aquela história de que cada pessoa tem a sua verdade? Como você pensa sobre isso? Tá? Então, nós partimos deste questionamento sobre a verdade. Porque Sócrates foi um filósofo que se preocupou com questões como essas. E nosso objetivo de aprender mais sobre ele é aprender o que ele pensava sobre a verdade, o que ele pensava sobre como alcançar a verdade. E você vai ver que é bem importante os conceitos que a filosofia socrática nos traz. Sócrates, segundo Platão, filósofo da Grécia Antiga também, discípulo de Sócrates, Sócrates nasceu por volta do ano de 470 a.C., na cidade de Atenas, lá na Grécia. Sócrates viveu no período clássico, no auge da civilização grega. Ele não deixou nada por escrito. Tudo que sabemos sobre Sócrates é conhecido através do registro que seus discípulos fizeram, principalmente dois deles, né? O Platão e o Xenofontes. Então é interessante notar que, se alguém disser para você, olha, eu estava lendo um livro ali de Sócrates, tem alguma coisa errada, porque Sócrates, o filósofo, nada escreveu, né? Ele usava o método da oralidade, ele conversava com os seus discípulos, ele dialogava com os seus discípulos, caminhando pelas ruas de Atenas. Tá certo? Essa é uma informação aí para você guardar com você. Por não haver nenhum escrito, né? Por Sócrates não ter deixado nenhum documento escrito, nenhum livro, nenhuma carta, nada, já se colocou o seguinte questionamento. Será que ele realmente existiu ou será que ele foi um personagem criado por Platão ou por outro pensador? Por que esse questionamento? Porque os filósofos deste período, nos seus escritos, usavam de muitos personagens, porque escreviam em forma de diálogo, sobretudo Platão, né? Escreviam de maneira onde acontecia ali diálogos e personagens para dialogar eram criados. E surgiu o questionamento, será que Sócrates era um personagem ou foi realmente alguém que existiu? O fato é que, independentemente desta questão, o que existe é o pensamento socrático. Uma forma de pensar, um posicionamento filosófico a partir de Sócrates, que marcou profundamente o surgimento da filosofia, da tradição racionalista e da cultura ocidental. Sócrates, portanto, é conhecido como o pai da filosofia. Ele inaugura um período chamado de período antropológico. Enquanto os pré-socráticos eram filósofos que se preocupavam com a natureza, com o mundo, com o cosmos, eram filósofos chamados também de, além de filósofos da natureza, eram conhecidos como filósofos cosmológicos, porque a preocupação principal deles era o mundo, fundamento da realidade. Com Sócrates, uma nova discussão. Ele traz a discussão sobre a política, sobre a ética, sempre em busca da verdade. Então, Sócrates desloca o pensamento filosófico do mundo, não que ele se desinteresse dessas questões, mas ele traz para uma nova realidade, a realidade humana, da política, da ética, da cultura. Por isso que desloca-se o pensamento filosófico do cosmológico para o antropológico, preocupação com as coisas humanas, produções humanas. E para Sócrates, já está dito ali, é preciso buscar a verdade. E a verdade é uma só, não tem essa história de múltiplas verdades, cada um com a sua. Sócrates era um defensor da existência da verdade.
Estudante, você sabia que na Grécia Antiga, poder se lançar ao ócio, ao nada fazer, era essencial para ser um filósofo? A maioria dos filósofos tinham posses, eram da aristocracia, da oligarquia, e, portanto, não precisavam trabalhar. E esse tempo livre era dedicado a filosofar. Portanto, o ócio era muito necessário para o filósofo. Tempo livre para pensar, refletir, filosofar. Sócrates não pertence a esse grupo. Ele tem uma origem humilde. Ele é filho de um escultor e de uma parteira. Pertenceria ao que nós chamaríamos hoje de uma classe média. Quando ele estava ali meditando solitário, ele conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Sócrates, segundo a tradição, foi definido pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio que já existiu. E sabe por quê? É interessante notar isso, porque Sócrates admitia sua ignorância. Ele costumava repetir: só sei que nada sei. Mas como ele pode ser sábio sem nada saber? É que ele admitia o fato de que, embora a verdade exista, a sua posse, a posse humana sobre ela, nunca é total. Sempre é parcial, limitada e crescente. A cada dia eu investigo mais, eu penso mais, eu aumento o meu conhecimento sobre a verdade. Portanto, eu tenho que admitir que não a possuo, embora ela exista. E os arrogantes se diziam conhecedores, os falsos sábios sempre afirmavam: eu sei das coisas. E por isso Sócrates era o mais sábio de todos, porque esses outros nem sequer sabiam que nada sabiam. Sócrates, por esse conhecimento, se destaca, portanto, como grande sábio. E os sofistas? Sofistas, na época de Sócrates, eram pensadores que também estavam lá em Atenas e também em outras cidades, chamados de sofistas, porque eles cobravam para ensinar. Pode parecer estranho, meu querido, minha querida, mas na Grécia Antiga, a transmissão de sabedoria, de conhecimento, de ensinamentos, sendo cobrada, era quase que um desrespeito, era uma ofensa. Ninguém poderia cobrar para ensinar, porque nobre demais. Não, a sabedoria, o conhecimento, a filosofia não pode ser trocada por moedas. Essa ideia da nobreza do conhecimento, da sabedoria. Porém, os sofistas, eles ensinavam e cobravam. Eles ensinavam o quê? Principalmente a arte da retórica, a arte da oratória, da argumentação, saber falar, saber se expressar, saber debater de maneira persuasiva, saber convencer. Era basicamente isso. Os sofistas vinham de todas as partes do mundo grego. Eram professores itinerantes, sem o compromisso de se fixar em um lugar específico. Davam maior valor à persuasão de ideias e ao discurso do que à verdade, o que despertou críticas de Sócrates, que entendia, na verdade, o maior dos valores. Então, para Sócrates e para os filósofos, os sábios, vender conhecimento não era nem um pouco bem visto na sociedade da Grécia Antiga. Pois bem, vamos agora a uma atividade. É importante que você também escreva, pense, reflita. Estudante, aprendemos que retórica é a arte da oratória e da persuasão, ou seja, o saber falar, o saber se expressar e o saber convencer. A pergunta para você é: a retórica continua sendo, hoje em dia, importante para a política e o debate de ideias? Escreve aí se você acha que a retórica ainda é importante e por quê? Por que ela é importante? Justifique aí a sua resposta. Vou te dar aí 5 minutinhos e daqui a pouco a gente volta para continuar com esse bate-papo filosófico, tá bom?
E aí, pessoal? Conseguiram responder aí? Será que a retórica continua sendo importante para a política e o debate de ideias nos dias de hoje? Retórica, saber falar, saber se expressar, saber debater. Vamos em frente. Sofistas, ainda falando deles, né? Por cobrarem por suas aulas, conforme eu mencionei, eles eram acusados de serem mercenários do saber. Olha que grave, né? Que acusação, né? Mercenários do saber. Porém, nós precisamos lembrar de uma coisa. Os sofistas, tal qual Sócrates, pertenciam à classe média. Eles não tinham uma vida, não podiam levar uma vida de ócio, como parte da população de Atenas levava. O trabalho em Atenas era feito, em sua maioria, por pessoas em situação de escravidão. Portanto, para se poder filosofar, sem nada a cobrar, para poder ensinar, era preciso ter escravos. Não era o caso dos sofistas. Por isso, criticados por cobrar, como eu mencionei, mercenários do saber. Porém, estamos olhando apenas por um ângulo da questão. É importante olhar por outro aspecto. Apesar de uma imagem pejorativa que os sofistas receberam na época, é preciso lembrar que eles também contribuíram para o pensamento grego. Qual foi a contribuição dos sofistas? Pois bem, os sofistas, eles trabalharam questões envolvendo gramática, retórica, dialética, que é a arte do debate, do confronto de ideias, né? Assim como os pitagóricos se envolveram com os estudos de aritmética, geometria, astronomia, música. Os sofistas também foram muito importantes para a política grega. Com a democracia em ascensão, o discurso ficou cada vez mais valorizado. Então, é muito importante saber falar em praça pública, saber apresentar suas ideias, convencer as pessoas. Podemos dizer, então, que os sofistas ajudaram, e muito, a popularizar a gramática, a retórica, a dialética, a valorizar a participação democrática e a popularizar também, de maneira geral, a filosofia. Então, os sofistas, o aspecto positivo que podemos dar destaque, dar ênfase, é o fato de que eles ajudam a romper com a visão unicamente aristocrática do pensamento filosófico e também auxiliam no fortalecimento, na valorização da democracia. Os sofistas, eles prepararam a classe dos comerciantes, que se contrapunha à aristocracia para poder debater em praça pública. O discurso público era uma característica muito importante na democracia grega. Portanto, meu querido e minha querida, você já consegue imaginar como esses sofistas eram bastante requisitados, já que, para que eu possa participar da política, debater ideias, eu preciso ter essas armas da argumentação, e os sofistas estavam dispostos a ensinar. Protágoras, por exemplo. Protágoras foi um dos sofistas, né? E ele tem uma frase interessante, o homem é a medida de todas as coisas. O estudante já ouviu essa frase antes? O que ela quer dizer? Ela é atribuída ao sofista Protágoras de Abdera, que viveu entre 485 a 411 a.C. E pode ser entendida como a exaltação da capacidade humana de conhecer e exercer a razão. A frase, o homem é a medida de todas as coisas, deixa transparecer o relativismo sofista, que defende que não existe verdade absoluta. E sim, essa verdade seria relativa a pessoa, circunstância. Então, é muito importante esse aspecto, meu querido estudante e minha querida estudante. O fato de que muitos dos sofistas eram relativistas, o que significa dizer que a verdade absoluta não existe nenhuma verdade absoluta, e a verdade ela é relativa ao homem, à sua época, à sua cultura, ao seu momento, que, portanto, não existe verdade absoluta. E por isso os sofistas estavam muito mais preocupados com a forma do que com o conteúdo. Como assim, professor? Preocupados com aquilo que eu disse sobre a arte de saber falar, de saber convencer, de persuadir, e não tanta importância ao conteúdo daquilo que está sendo falado ou dito, porque acreditavam que não há verdade, ela é relativa. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Ou seja, a verdade depende da época, a verdade depende da cultura, a verdade depende da pessoa. Estudante, sobre a relativização da verdade, você concorda
que eu acabei de explicar aí de Protágoras? Será que a verdade é relativa? Depende da época, do período? Ou será que você prefere a posição de Sócrates, que diz que a verdade é absoluta? O que é limitado é a nossa capacidade de conhecê-la, mas ela em si mesma é absoluta. Você, então, anote no caderno. Você é do time do Protágoras ou do time do Sócrates? Você acredita, você imagina, você concorda com a ideia de que a verdade é algo relativo e que o homem é a medida de todas as coisas? Ou você é mais socrático, acredita que exista uma verdade absoluta e a limitação está em nós, que só conseguimos conhecer parte dela e precisamos nos esforçar cada vez mais para conhecer mais dessa verdade. Pense aí, daqui a uns minutinhos eu volto para a gente continuar, tá bom? Pensa e escreva no seu caderno.
E aí, pessoal? Eu fiquei curioso aqui em saber qual foi a opção de vocês, hein? Se vocês, neste momento, pensam de maneira semelhante a Protágoras, imaginando que não exista uma verdade absoluta, que a verdade é sempre uma construção humana, parcial, limitada, que depende da época, que depende da cultura, que depende da classe social, ou seja, que depende de várias variáveis e que o que é verdade hoje pode não ser amanhã, pode não ser daqui a 10 anos e que, portanto, o homem é a medida de todas as coisas. A posição de Protágoras, posição de muitos dos sofistas. Ou será que você se afinou mais com a ideia de Sócrates, o pensamento socrático, de que existe uma verdade absoluta e nós, humanos, é que somos limitados para conhecê-la plenamente e conhecemos apenas parcialmente a partir de um determinado ângulo, a partir de uma determinada circunstância, que precisamos nos esforçar muito para tomarmos posse de uma verdade cada vez maior. O que será que você pensou? Hein? Sigamos em frente. Sócrates e os sofistas. O estilo de vida de Sócrates, ele não era muito diferente dos sofistas, como você acabou de ver. Sócrates não cobrava como os sofistas cobravam, mas pertencia também a uma espécie de classe média, caminhava pelas ruas de Atenas, ensinava, só que enquanto Sócrates ensina que a verdade existe, que é preciso buscá-la, que é preciso admitir a própria ignorância, se esvaziar de seus preconceitos, se esvaziar de suas ideias pré-concebidas. Enquanto Sócrates assim pensava, os sofistas pensavam e ensinavam a arte da retórica, que a verdade é relativa, que o importante é falar bem, que o importante é convencer o outro. Então perceba essa diferença, né? O Sócrates, ele também desenvolvia os seus pensamentos lá na praça, na ágora, nas ruas, acompanhado de seus discípulos. Assim como os sofistas, ele abandonou aquela preocupação com a natureza, aquele foco da tradição dos pré-socráticos. Lembremos qual era a preocupação dos pré-socráticos? Tales, Anaxágoras, Anaxímenes, Heráclito. Qual era a preocupação? O mundo, o cosmos. Construir uma filosofia cosmológica. Estavam preocupados com o fundamento do mundo, o fundamento da realidade. Os sofistas e Sócrates rompem com essa tradição e inauguram a tradição antropológica. Preocupação com o mundo dos humanos, com a política, com a ética, com a cultura, principalmente questões de ética muito interessavam a Sócrates. E se aproximou, portanto, das questões do ser humano, da vida prática, da política, da moralidade. Para Sócrates, importante é saber o que é o bem, o que é o correto, como agir corretamente, como seguir um caminho ético. Perceba que os sofistas não tinham essa preocupação justamente por acreditarem que a verdade é relativa. Mas, ao contrário dos sofistas, o Sócrates defendia que a busca pela verdade estava acima das opiniões. Ele não cobrava nada por seus ensinamentos. E pensando sobre a ética, ele concluiu que a justiça e a honestidade são valores inegociáveis. Justiça e honestidade, valores humanos, portanto, campo da ética, inegociáveis. Não dá para negociar com esses valores. Esse é o caminho da ética. E ele questionava também o fundamento, olha que interessante isso, o fundamento do relativismo de Protágoras e de outros sofistas. Com a seguinte afirmação, que você pode pensar também aqui junto comigo. A afirmação de que não existe verdade absoluta. Pois bem, não existe verdade absoluta. Será que essa afirmação já não é uma verdade absoluta? Será que quando eu afirmo não existir a verdade, não estou eu afirmando uma verdade?
Ô, professor, agora deu um curto-circuito aqui no meu cérebro. Pois é, era exatamente isso que Sócrates fazia. Provocava os seus discípulos para que eles dessem a resposta. Sócrates não entregava a resposta pronta. Falava, não, pense. Você é capaz de desenvolver a sua resposta. Se vivesse em nossa época, ele poderia dizer algo como: não acredite nas redes sociais, em fake news, no conhecimento superficial. Aprofunde, pense, reflita. Não existe verdade absoluta? E o que essa frase quer dizer? Não seria ela própria a defesa de que existe uma verdade absoluta? E aí você fica pensando, refletindo, para que você possa chegar à sua própria conclusão. Olha aquela charge que está ali do lado. Você está vendo Sócrates e ele está dizendo assim: a única coisa importante é viver honestamente sem cometer injustiças. Vou repetir. A única coisa importante é viver honestamente sem cometer injustiça. Aquilo que eu falei, ética, preocupação ética, os valores da justiça e da honestidade. Aí a charge é uma crítica social, né? É como se Deus estivesse trazendo o planeta Terra para perto de Sócrates e pedindo a ele: fala mais de perto. É uma crítica no sentido de que no mundo contemporâneo, na nossa sociedade, valores denunciados ali pela charge, valores como honestidade e justiça não estão sendo levados com a devida seriedade, estão, digamos assim, em crise ética. Vivemos uma crise ética, segundo a denuncia a charge, porque carecemos de pessoas honestas e praticantes da justiça. Sigamos. Vamos retomar um pouquinho, portanto, daquilo que falamos aqui hoje com vocês, ok? Nessa aula, aprendemos sobre Sócrates e a sua relação com os sofistas. Tá? 2 posicionamentos filosóficos antagônicos. 2 posicionamentos filosóficos diferentes a respeito do mesmo tema. Qual seja a verdade, a política, a ética. Sócrates nasceu em Atenas e foi o filósofo que inaugurou a tradição antropológica dentro da filosofia. Rompe com a tradição cosmológica de preocupação com o mundo e com a natureza e inaugura a preocupação com as coisas humanas, da cultura, da política, da ética, da moralidade. No mesmo momento histórico em que Sócrates viveu, outros pensadores povoaram Atenas, os sofistas, professores itinerantes, caminhavam pela cidade e entre as cidades, e que cobravam para ensinar principalmente a arte da retórica, do bem falar, do convencer, do persuadir. Portanto, se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. Sendo assim, essa é a grande diferença entre Sócrates e os sofistas. De um lado, alguém que defende que a filosofia é o amor pela sabedoria, é a busca pela verdade. De outro lado, alguém que defende que a verdade é algo relativo ao tempo, à cultura, à classe social. Essas 2 visões, até hoje, se chocam bastante. Até guardadas as devidas proporções, vivemos uma época em que alguns defendem que todo mundo pode ter aí a sua opinião, o que é válido, é democrático, mas nem todos estão dispostos a fundamentar a sua opinião com argumentos pesquisados, com fontes seguras de pesquisa e que acabam por ter uma opinião muito vazia de conteúdo. Então, meu querido e minha querida, gostaria que você pensasse bastante a respeito deste tema. Sócrates, os sofistas, a verdade e a possibilidade de alcançá-la. Agora, deixo aí para vocês uma atividade de finalização. Você que está aí, você pode realizar esse quizzes entrando pelo endereço, que está aí, destacado para você,
no https://quizzes.com/joim, ou então, se você está aí com o seu celular, por meio do QR Code. Lembre-se que é impossível que você faça sem anotar os códigos que estão ali. Então, caso um dos códigos não funcione, você tenta o outro ali. A gente vai deixar aí 5 minutos finais desta aula para que você possa, então, realizar esta atividade. Quero agradecer a todos aí pela atenção, agradecer aqui ao meu staff que ajudou aqui na produção deste bate-papo, desta aula, dessa conversa. Um grande abraço a todos vocês, até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.